Meus irmãos, nós queremos dizer à igreja que nós estamos já há vários dias, várias terças-feiras, tratando sobre o fermento dos fariseus. Já explicamos aqui tudo sobre os fariseus, mas baseado na palavra de Deus, nós pontuamos que o fermento dos fariseus é muito importante. A igreja tem a doutrina, tem a palavra exortativa, tem a palavra de edificação, tem a mensagem de alegria, mas a igreja recebe também a mensagem de exortação e edificação para combater o mal, para combater o pecado. E se é uma coisa que pode atrapalhar a nossa vida espiritual, é o fermento velho. Já expusemos isto aqui. E a Bíblia diz, coloca aí na tela, Gálatas 5:9, o apóstolo São Paulo, ele deixou isso claro para todos nós. Um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Nas parábolas que Jesus faz em Mateus 13, quando você estuda sobre a semente de mostarda, o efeito é para o lado de fora. Já no fermento, o mal é pelo lado de dentro. Então, a igreja ela é atacada tanto do lado externo, como também do seu lado interno. A mulher pegou 3 medidas e colocou dentro da massa. E aquele pedaço de pão fermentado, velho, ele dominou todo o restante da massa. Então, há problemas externos, mas há problema interno dentro da igreja. E nós temos que ter todo cuidado, porque é um pouquinho de fermento que leveda toda a massa. Nesse versículo, nós estamos falando sobre o fermento dos fariseus, o fermento dos saduceus e o fermento de Herodes. Hoje nós vamos terminar o fermento dos fariseus. Os irmãos que vêm nos acompanhando sabem que nós já falamos do fermento dos fariseus em 3 níveis. Eu vou ver se alguém aqui se lembra, aqui não estou também anotado. Eu vou ver se alguém se lembra aqui sobre os 3 níveis de fermento nos fariseus, que a gente vem falando. Cada um eu dividi uma mensagem. Eu falei sobre o primeiro tipo de fermento dos fariseus, depois falei do segundo e hoje vou falar do terceiro. Mas eu já especifiquei todos os 3. Fermento dos fariseus. Quem se lembra de um dos tipos de fermento que eu falei dos fariseus? Isso, a hipocrisia e a aparência. Esse é o primeiro tipo de fermento. Escutem, o Senhor não quer ninguém servindo a Ele de aparência apenas para se amostrar. Ele conhece o nosso coração, Ele nos sonda e Ele nos vê pelo lado de dentro. Com Deus não tem embuste, não tem engodo, com Deus não adianta. Se você faz que está chorando na frente do pastor, Jesus sabe que tu é falso. Se você faz que está dando uma oferta enganando para dizer que é tanto, Jesus sabe da tua falsidade. Então, pode enganar o pastor, pode enganar a igreja, mas Deus ele está vendo. E Ele não quer ninguém adorando a Ele de aparência. Quem glorifica a Deus? Os irmãos sabem, isso aqui é bíblico, irmãos, isso aqui é muito lindo. Quando nós lemos Lucas 21, vocês sabem que a viuvinha, Jesus olhou para o que estava no coração dela e disse: todos deram do que lhe sobrava. Essa mulher, ela deu tudo. E aí o Senhor Jesus olhou para o coração dela. Com Jesus, diga isso comigo bem forte, com Jesus não adianta máscara. Não adianta, eu quero dizer para vocês, não adianta pintar a cara, não adianta falsear, não adianta querer imitar. Ele conhece, porque Ele sabe de todas as coisas. Então o primeiro fermento dos fariseus é a hipocrisia e a aparência. Ele dá uma oferta zona, está lá em Mateus 6, só para os outros observarem. Ele dá dízimo só para os outros verem. Ele é aquele que faz na igreja para ser notado. O Senhor não quer nada disso. O Senhor quer quando o coração é motivado com algo puro,
verdadeiro e sincero. Então, o primeiro pecado dos fariseus, nós explicamos aqui, é o fermento da hipocrisia e da aparência. Quem se lembra do segundo pecado ou do segundo fermento? Agora nós vamos falar hoje sobre esse segundo, religiosidade cega. Mas antes de eu falar da religiosidade cega, eu falei de um terceiro. Qual foi o terceiro que eu falei? Legalismo farisaico. Escute bem, irmão, isso aqui é muito importante, porque eu não estou falando apenas de um nível só de fermento. Eu estou falando da aparência, eu estou falando da hipocrisia, fazer um papel de ator, fazer um papel que chora. Olha, no dia que você... Eu choro, irmão. Tem irmão que me pergunta: pastor, o senhor chora? Eu choro. O senhor fala línguas? Falo. Agora, eu não gosto de aparência. Eu já vi pessoas que fazem, que estão chorando e não derrama nenhuma lágrima. Eu vejo pessoas pregando, aí ele fica: meu Deus, meu Pai, e não tem lágrima nenhuma. Para que isso, irmão? Qual é a necessidade de eu imitar que eu estou chorando só para motivar o povo? Irmão, se eu chorar, é da alma, é do coração. E outra, não é para o povo ver as minhas lágrimas, é Jesus me tocando, é Jesus me quebrantando, é Jesus me amassando. Oh, glória a Deus! Então, por isso que o Lorival Freitas diz que tem uns que passam cuspe nos olhos, finge que chora, mas não sente nada não. É assim mesmo. Já vi, foi muito. Olha, eu já vi os pregadores: Jesus está batizando. Aí o irmão está aqui, ele não está fazendo nada, e aí ele nem chora, nem nada. Aí fica... O Senhor não quer nada de aparência, de hipocrisia. Não quer. Então, aí vem o legalismo. O que é o legalismo, pastor Aziel? É quando você faz algo querendo o favor de Deus. Eu vou fazer isso porque eu quero isso de Deus. Está errado. Nós não recebemos o favor de Deus porque fazemos algo para Ele. Recebemos o favor de Deus porque a sua graça é maravilhosa, meus irmãos. Olha, nunca bote isso na sua mente: eu vou fazer isso. Se você quiser agradecer, se você quiser colocar teu corpo a serviço de Deus, pode fazer. Mas nunca pense que Deus é tocado pelo que você dá para Ele. Não. O Senhor Deus, Ele responde é porque Ele é gracioso, Ele é maravilhoso. O que Deus quer? Ele quer um coração que responda pelo quebrantamento, pela humilhação, pelas lágrimas. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então eu tenho que atrair a graça de Deus para com a minha vida, é eu me quebrantando, e não eu doando algo para Ele me abençoar. Então não é o legalismo, porque tem irmão que tem a ideia: quanto mais coisa ele fizer para Deus, mais ele vai atrair a atenção de Deus. Negativo. Olha, antes de você fazer algo para Deus, Ele quer um coração que lhe ame de verdade. Isso, escute bem isso. Antes de você fazer alguma coisa para Deus, Ele quer o teu amor para Ele, porque Deus não ama coisas, Deus ama um coração quebrantado. Então coloque isso na sua mente. Eu vou só dar um exemplo para vocês. A igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, vocês sabem, ela tinha 9,9 de aprovação. Mas o que foi que Jesus disse para ela? Apocalipse 2,4: deixaste o teu primeiro? Pronto. Ou seja, tem igreja que tem muita obra, pensando que Jesus está ligando é para a obra dela. Nós aqui construímos, mas nós construímos é para colocar os crentes, é para os crentes estarem juntos e unidos, mas nós não construímos para atrair Deus. Deus não está atrás de tijolo, de banda, Deus não está atrás de ar-condicionado, Deus está atrás de um coração que ama de verdade. Então, coloque isso no seu coração. Não faça nada para chamar a atenção de Deus, mas tenha um coração disponível para Ele. Deus, irmão, Ele quer um coração que lhe ame de verdade. E quando esse coração ama de verdade, ele se volta para aquele coração. Então, o legalismo é quando eu faço para me obter de Deus. É isso que é religiosidade. Religiosidade é quando eu faço para chamar atenção, é quando eu faço por obrigação.
Graça é quando eu vejo que eu não posso fazer nada, mas que o Evangelho faz tudo pela minha vida. Não é por mérito, diga isso bem forte, não é por mérito. Não, por isso que Paulo disse: olha, eu não sou digno de entrar nesse ministério, mas o Senhor me teve por fiel. Não é porque tu corre, não é porque tu fala bem, é porque Deus sabe o que tem no teu coração. A Bíblia diz em 1 Samuel 15, 22, aliás, 1 Samuel 15, quando você lê 7, 8, a Bíblia diz, no capítulo 16, diz claramente que Deus disse a Samuel: Samuel, você vê só a aparência, eu vejo o que está no âmago, na essência da alma humana. É por isso, irmão, vou te dar um conselho aqui: não seja crente falso, não seja um crente de aparência. Jesus vê o que está lá. Jesus vê o que está no âmago, pastor Douglas. Não adianta você estar com a carinha aqui um dia, outra coisinha, pode ser: ô pastor, eu te amo. Aí sai com a falsidade. Eu posso ser enganado por ti, mas a Bíblia deixa claro que Deus vê tudo. Pronto, pega aí na mão desse teu irmão e diga: meu irmão, eu quero ir para o céu. Diga: se eu disser que eu te amo, aqui não tem cara limpa não, aqui não tem falsidade. Rapaz, mas é bom ser crente. Quem glorifica a Deus? Então é isso. Então no legalismo, outra coisa, nós falamos do legalismo dos fariseus, mostrando que há um perigo. Qual é o perigo do legalismo? É que quando você faz e não alcança, você fica frustrado. Philip Yancey, naquele livro Decepcionados com Deus, a igreja está cheia de pessoas que não querem mais vir ao culto, porque estão decepcionadas com Deus. Eu fiz um voto para Jesus curar a mamãe, e a mamãe não foi curada. Cadê Deus? Vocês sabiam que a pior coisa do legalismo é a frustração? Porque ele faz, e quando não alcança, ele se desespera e larga Deus de mão. Vocês observam que eu estou aqui há 12 anos, vocês nunca me viram eu criar uma campanha. Eu não combato sua campanha não, tu pode fazer tua campanha. Mas sabe por que eu não ando nessa? É porque eu sei que Deus só faz quando Ele quer. Campanha da virada, campanha, o que mais? Da fogueira santa, a campanha do impossível. Aí você quer obrigar Deus a entrar no teu jogo e achar que tem mérito, que o tanto que você está orando é o que Ele vai te responder. E quando você não responde, olha para cá, eu falei isso aqui, 3 coisas. Uma, você fica frustrado com Deus. Eu não entendo. A igreja orou, a mamãe orou, o pastor fulano de tal, que é um homem de oração, orou, e Jesus não curou. Cadê Deus? Ele está no mesmo lugar, mas pergunta se Ele mandou tu fazer campanha. Agora, quando você lê 1 João 5,14, bota na tela, para eles entenderem. Mas a Bíblia é essa daqui. Se tu quiser ficar com outras coisas, olha aí. E esta é a confiança que temos nele. Eita glória. Meus irmãos, eu venho para o culto todo dia confiando em Deus. Eu venho para o culto sabendo que o crente adoece, que crente sofre, que crente morre, mas eu sei que ele tem uma pátria garantida lá nas mansões. Quem glorifica a Deus? Ele tem lá no céu. Na hora que eu tenho um problema, aí pronto, Senhor Deus, eu estou nessa prova, Pai. Tu és o meu guia, Tu és o meu pastor. Está lá no Salmo 23, irmão, 4. Tu és o meu pastor. Senhor, essa luta é grande, eu não posso resolver, mas o Senhor é quem resolve. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor. Me dá vitória, mas seja feita a Tua. É assim, eu não fico doido. Cadê? Aí pronto, aí eu começo. Vem, é o 14º dia, é o 15º. Aí chega o 16º e o 17º. Aí não dá nada, aí tu fica desanimado para vir culto de oração, não é assim? Frustrado porque não recebeu, e decepcionado, e os outros perguntando: cadê tua campanha? Então vou te dar um conselho hoje: seja só crente. Não diz o Salmo, entrega o teu
e faça o quê? E confia nele. Sim. Isso. Olha, se vocês analisarem, irmãos, a vida do crente é desse jeito. Se adoecer um irmão, eu oro, não é isso? Paulo teve um problema, ele orou 3 vezes. Deus disse: não, Paulo, aí eu não vou tirar. Eu não vou tirar. Então qual é o nosso negócio? É viver a vidinha. Olha, irmão, tem um cantor que diz: eu vou capengando pela fé. Aí ele diz: me perguntaram como é que tu estás. Eu respondi: eu estou muito bem. Eu vou levando minha cruz devagarinho, vou seguindo o meu caminho sem ferir ninguém. É assim. Nessa estrada existe muito embaraço, existem muitas batalhas que às vezes me faz colocar de pé. Eu vou lutando, vou orando e jejuando, e eu vou me apegando com Jesus de Nazaré. É assim. Vou capengando pela fé, vou capengando pela fé. A vida é essa. Tem dia que o irmão chega lá em casa, eu estou chorando, não é assim? Mas sem abandonar Jesus. Tem dia, irmão, como é que está? Ô, irmão, meu pai adoeceu. Ô, irmão, meu pai morreu. Ô, irmão, é assim. Mas e aí? Mas já nós se encontramos lá. É assim, é desse jeito, irmão, a vida. É a vida que segue. Aí pronto, aí você fica desesperado, sobe monte, aí fica doido e não dá certo. Aí fica atrás de um profeta, desce e vai lá na casa da Chiquinha. Aí, irmã Chiquinha, tu viu aí alguma coisa, irmã Chiquinha? Aí fica doente, não é assim? É, eu sei como é isso aí, tudinho, aí fica uma doença. Os irmãos vêm tudo doente. Aí não vem culto, irmão, a nossa vida é só essa. Aí pronto, o legalismo cria isso. Aí fica aquele desespero, forçando. Não. Deus abençoa, ajuda. E aí hoje nós vamos falar sobre o que o pastor Arimateia falou. Coloca aí na tela essa temática. E aí depois nós vamos começar. Tá aí, irmãos. Eita, rapaz, ele botou pesado mesmo agora aí, viu? Ficou pesado isso aí. Religiosidade cega. Irmãos, é pesado isso aí. Eu gostei dessa imagem aí, irmão. Porque dizem que uma imagem fala tudo, né? Mas é pesado. Pode deixar a imagem aí. Eu vou mostrar, antes de nós entrarmos no texto, 2 tipos de religiosidade cega. Aliás, vamos colocar 3. A primeira que nós vamos começar está em 1 Reis 18. Você que tem a sua Bíblia, 1 Reis capítulo 18. Aí você pode observar religiosidade cega, verso 29. Vamos começar pelo verso 28. 27, vamos, me ajuda, leia rapidinho. Vamos lá. Vamos. 18, 27, de 1 Reis. Vamos. Coloca aí, Daniel. Vamos. Sucedeu que 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, Sim. porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Isso. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. Isso. E eles clamavam em altas vozes. Olha, religião cega. Se eles já estavam clamando e não tinha resposta, por que eles iam continuar falando? Se eles estavam clamando e não tinha nenhum som, eles agora vão entrar para o apelo do desespero. Irmãos, escutem, nós não podemos ter uma religião de apelação. Não faça isso não. Não faça isso, isso é religiosidade cega. Olha lá, olha a apelação deles. E eles clamavam em altas vozes. Eles gritavam desesperados. Nós aqui pentecostais, nós temos o lado da nossa emoção, mas é uma emoção que nós somos conscientes do que estamos fazendo para Deus. Não é isso? Esse gritar não é gritar de doido não. Eles gritavam em altas vozes. Daí, vai. E se cortavam. Aí agora diz, não, vamos para o desespero. Bota sangue no negócio, vai. Com facas e com lanças. Isso. Segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Pronto, religiosidade cega.
Tem pessoas que estão derramando sangue, gritando, pulando, mas não sabem o que estão fazendo. Isso é lamentável, gente. Isso é triste. Agora vamos lá para a segunda religiosidade fraca. João, no capítulo 4. Olha o que diz aí lá pelo verso 22. Vamos lá. João 4, 22. Leia. Olha aqui. Vamos. Vós adorais o que não sabeis. Como é que pode adorar o que não sabe? Religiosidade cega. Vocês já observaram que tem até crente no nosso meio, que quando o pastor está pregando, ou o irmão, e ele fica animado, o diabo é todo poderoso, aí ele diz aleluia. Não, você tem que saber, você tem que estar no culto sabendo, hein? Ouvir, prestar atenção. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Eu dou muito valor a um crente que fica aqui atento, prestando atenção na palavra. Porque eu sempre peço a Deus, pastores. Tem irmão que diz assim: pastor, se solte. Mas me soltar do quê? Eu não estou amarrado. Quem tem que fazer a obra é o Espírito Santo quando Ele quer, igreja. Eu quero dizer para a igreja, aí a gente volta para aí, mas vamos lá para Atos 14. Eu sempre estou pedindo isso a Deus, sempre eu peço a Deus. 14, olha aí o verso 8, vamos lá, 14, 8. Eu vou mostrar para vocês o que é um culto pentecostal normal, aonde Deus faz a obra. Vamos lá. E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Olha os detalhes, vamos lá. E este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos. Atenção. Romanos 10, 17, como é que diz? A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Quem era que estava pregando? Paulo. Quem era que estava com os olhos fixos em Paulo? O coxo. Ou seja, quem era que estava com sede de ser curado? O coxo. Mas esse coxo não estava atrelado na cura, ele estava atrelado no quê? Na palavra. Aqui está a diferença. Eu quero mostrar para vocês o que é um culto que não é cego, o que é um culto que não está em busca de uma cura, é um culto que está em busca da palavra. A cura é uma consequência do efeito da palavra, irmãos. Meu Deus do céu, quem é que não crê que Jesus cura? Eu dobro meus joelhos direto e digo Jesus, eu digo Jesus cura. Agora tem irmão que diz, pastor, ore e ordene. Não, eu oro e entrego para o Senhor. Eu oro e entrego para o Senhor. O texto que eu acho bonito, me parece que é lá em Timóteo, 2 Timóteo. Aí a Bíblia diz, e Paulo deixou Trófimo doente. Não é? É o 4, não é isso? É o 4, finalzinho lá. Ele diz, e Paulo deixou Trófimo. O Trófimo andava com Paulo. E Paulo era um homem de quem? De Deus. E Paulo era usado. Mas Paulo não tinha dom de cura. O Espírito Santo usava ele quando queria. Mas Paulo não tinha dom de cura nele. Porque se ele tivesse dom de cura, ele tinha curado. Nem ele mesmo se curava. Porque ele orou quantas vezes? E aí o que Deus diz para ele? Te aquieta, tu vai morrer doente desse jeito. Tu vai morrer doente desse jeito. A questão não é estar doente no corpo, irmão. A pior doença é a do espírito. Porque pode ser doente. Jesus também não curou Timóteo. Timóteo tinha uma gastrite doida, era doente. A Bíblia lá no grego diz as tuas frequentes enfermidade, não era só uma, porque quando tem problema intestinal, aí dói tudo, dói a cabeça, é assim ou não é? Dói a barriga, dá diarreia, tudo que dói, mexe com a barriga, pronto, acaba. Pois era assim Timóteo, não é isso? Olha aí, 4:20, coloca aí na tela, 4:20, olha, de Trófimo. Irmão, eu gosto da Bíblia, irmão. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo
deixei o doente em Mileto. Quanto a Trófimo, eu vim embora porque eu tenho que pregar o evangelho. Mas eu deixei ele como? E cadê o Paulo da cura, do milagre? Quando vocês vêem esses homens, irmão, escute para cá, olha para cá. Quando vocês vêem esses homens aí, aqui tem milagre, é mentira dele. É só mentira. Milagre tem quando Deus quer fazer. Quando Ele não quer, Ele não faz. Tu pode orar o tanto que tu quiser. No dia que chegar a tua morte, aí te acabou. Compra teu caixãozinho. É só isso. Jesus, eu te agradeço. Já vivi muito, Jesus. O Senhor tem me abençoado até aqui. Aí pronto, despede o teu servo. E pronto, e vai tua viagem. Não força não. Não é assim. Não força não, vá a tua viagem. Agora pronto, né? Larga os outros de mão, pronto. Aí o próprio Jesus disse isso para Pedro, não foi? E esse daí, isso não é da tua conta, cuida da tua vida. Se ele quiser que ele me siga, o que é que tu quer? Cuida da tua vida. Então pronto, irmão, é tão lindo a Bíblia, olha para cá. Atos, quando você lê Atos 12, a Bíblia diz que mataram Tiago. E no outro dia quem era que estava para ir para a faca? Então pronto, mas Deus deixou Pedro morrer. Mas por que Deus não livrou Tiago? Será se ele era menos crente? Não, é porque Deus já tinha feito o que era necessário fazer. É por isso que eu não posso dizer assim: Senhor, eu quero isso, isso e isso. Não, eu tenho que dizer: Senhor, eu sei que eu quero, Pai, é um desejo da minha alma, mas seja feita a tua. Porque olha para cá, o que tu queres não quer dizer que vai ser bom para ti. Eu conheço muito irmão que a gente luta, irmão, não entra nessa, mas eu quero é isso. Aí quando dá fé casa, a mulher dá ruim, ou o contrário, ele dá ruim que não vale nada. Aí depois fica dizendo: eu não sei onde errei. Errou que tu não quis ouvir a voz de Deus. Tu quis, foi o teu desejo, tu quis pela aparência. É assim. Aí às vezes fica: eu não sei porque esse problema entrou aqui em casa. Tu sabe. Tu sabe. Não quis orar, não quis firmar os pés direitinho. Senhor, meu Pai, eu amo isso aqui, eu quero, Deus. Mas Senhor, se for para me atrapalhar, tira isso da minha vida, Jesus. Tira isso da minha vida. Quando você chegar em casa, leia 1 Coríntios 10. Um dos pecados que matou Israel foi a cobiça. E hoje é o que mais mata crente, é a cobiça. Pronto, não quer saber de escola dominical de domingo. Cobiçando, eu quero mais coisa, eu quero mais curso, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo. Aí vai morrendo. Aí pronto, fica. Então veja bem, a religiosidade cega é algo ruim, meus irmãos. Olha, eu dou muito mais valor de um crente que está sentadinho ouvindo a palavra e perguntando: Pastor Zé, como é isso aqui? Pastor Zé, me explica isso aqui, do que aquele que é um barulhão que você não vê nada de estabilidade nele. Qualquer movimentinho que tem no bairro, ele segue. Qualquer igrejinha que aparece, ele está dentro. Aí a Bíblia diz: é um cego. É assim. E aí se os dois são cegos, cai aonde? Todo dor no buraco. Porque olha, preste bem atenção. Tem irmão que deixa de seguir um líder que tem palavra, que é bem casado, que é verdadeiro, para seguir um que é doido da cabeça. É aventureiro que está inventando coisa. Agora eu ia passando ali, o Saci Pererê estava pulando atrás de mim, mas eu repreendi. Era o Saci Pererê? Era. Mas Deus me revelou. Aí o irmão deixa de seguir quem tem Bíblia para seguir o irmão que está inventando lorota. Aí pronto, e fica contando historinha, não é assim? Aí pronto. A vida foi muito irmão. Uma vez o irmão disse para mim: Pastor Zé, eu sonhei com um pretinho velho, encostado assim. O que é isso? Eu disse: meu Deus do céu, o irmão sabendo que eu sou preto, o que ele quer com o negócio que tá? Sonhou com um pretinho velho. Eu disse para ele: é o preto velho, irmão. Não é? Tem nem noção, irmão. Tem crente que não tem nem noção. E aí no meio da igreja: irmão, sonhei com... Não, a pessoa tem que ver. Não, irmão, isso aqui é o diabo. Isso aqui pronto. Eu li daquele livro desses pregadores da prosperidade. Um diz que estava orando para Jesus se revelar. Olha essa loucura. Eu não vou citar o nome dele aqui, porque tem muita gente que ama esse pregador. Aí lá ele disse que estava orando, quando deu fé, um pretinho pulou
dentro do quarto que ele estava orando, um pretinho cambota. Eu fico analisando, irmão, que só bota preto nessas histórias. Podia botar um albino, mas não, só bota pretinho. Aí ele contou que pulou um pretinho na frente dele, aí começou a dizer coisa para ele, e ele foi repreender aquele pretinho que era o demônio. Não, isso aqui mesmo eu já proibi os irmãos pegarem só aquele meninozinho da África, aí botar só os pretinhos com a cabecinha. Não, bota os dois, eu já disse, bota o pretinho e bota o branquinho, porque não é só pretinho que passa fome. Você tem que ver as coisas. Aí fica essa. Irmãos, olhem para cá. Primeira religiosidade cega. Qual é a primeira que eu citei? Quem se lembra? Os profetas de... Quem crê que o nosso Deus é vivo? Quem crê, escute aqui, quem crê que na hora que o crente dobra o joelho, a oração já chegou lá. Então o nosso Deus não é surdo, gente. Se eu orar baixinho, Deus escuta. Se eu fizer só mímica, o que ele faz? Ele também sabe, porque em Isaías 59:2 diz que os seus ouvidos não estão agravados. Deus não está querendo saber se tu grita mais ou se tu fala baixo. Ele quer saber da tua fidelidade. Porque se tu fores fiel, meu irmão, Ele atende. Não precisa tu se cortar, não precisa tu fazer loucura. Gente, olha para mim aqui, irmãos. Esqueçam esses homens. Vocês já observaram? Não tem uma pessoa hoje, escute o que eu vou dizer de Deus. Eu sou pastor para pregar a verdade. Não tem um homem que faça sacrifício isolado hoje sozinho. Ele só faz na frente de câmera, na frente de televisão. Já observaram? Mas quando ele sobe um monte, na hora que ele desce, ele diz: eu subi um monte 30 dias por você, mas o envelope está aí. Aí a pessoa se ilude com essas coisas e começa a colocar dinheiro, pensando que vai receber bênção por causa daquele sacrifício. Religiosidade cega. Vamos lá, é religiosidade o quê? Cega. Então veja bem, aqui Paulo está mostrando como é as coisas. Ele estava pregando normalmente, pregando normalmente. Pastor, isso aqui é importante. Meus irmãos do Brasil todo, pregadores, quem é que não crê no poder de Deus para Jesus curar? Mas o Paulo estava pregando. E o que foi que ele observou no meio da pregação? Quem foi que observou? O Paulo. Ele viu um homem, aí o texto descreve a situação do aleijado, que era doente desde do seu nascimento. Só que quando o paralítico, olha para cá, irmão, porque tem crente aqui que quer ser abençoado, mas ele não presta atenção à mensagem nem um minuto. Aí ele sai do culto e diz: o culto está seco, porque o culto avivado para ele é só se eu prometer algo ou revelar algo para ele. E o culto para ser avivado depende de você. Depende de você. Se sentar no banco e ficar conversando, se sentar no banco e ficar com o meninozinho, mas é lindo, ô menino do papai, não vai sentir nada. Tudo tem seu momento e sua hora. Aí o celular todo tempo, não vai sentir nada. Irmãos, não depende de mim. A tua bênção não depende de mim. A tua bênção depende da tua disposição. Por que que Eliseu recebeu a bênção? Elias disse: eu não posso, eu não te garantir isso, mas quem sabe na hora que eu for tomado. Aí o Eliseu ficou nessa palavra. Tem mistério no negócio. Eita. Aí ele disse: fica aqui. Ele disse: para onde tu for, eu vou. Atrás da bênção. Quem tem que ir atrás é tu, com a sede de Deus. Oh, coisa boa, meus irmãos. Quem glorifica a Deus? Aí a Bíblia diz que o rapaz, vai lá, olha, ele, Paulo, pregando normalmente, coloca aí, para nós fechar aqui, não vai dar para me terminar hoje. Vai lá, bota aí. Atos 14:9. Isso, bota, meu filho. Aí ele estava pregando e ele colocou os olhos em quem? Fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado. Agora Paulo viu o que no homem? Fé. Ele tinha fé. Que ele tinha fé.
O que eu estou dizendo aqui, pastor Balbino, escute. O que eu estou dizendo aqui é que se eu estou pregando a palavra e eu tenho fé, irmãos, e eu estou com fé, e eu estou pregando, e a igreja sedenta, no meio da pregação Jesus pode curar alguém, pode ou não pode? No meio da pregação um paralítico pode jogar a cadeira de roda fora, pode ou não pode? É isso que eu estou dizendo. Ou então terminou a pregação, eu vi que a igreja sentiu e eu senti também, eu digo, meus irmãos, vamos fazer uma oração para Jesus curar, não é assim? Vamos fazer uma oração para Jesus. Aí tem irmão que não, ele acha que aquela pessoa carrega uma magia, um poder, que ele tem que chamar ele. Olha, o Naamã no capítulo 5 ficou zangado com Eliseu, porque ele disse assim: eu pensei que ele ia sair, botar a mão nas minhas feridas, nem me recebeu, só mandou tomar banho. Pronto, mas quem é que faz o milagre? É o profeta ou é Deus? Então Eliseu só diz: vai te banhar, vai te banhar. Pronto. Era. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aí, olha aí, bota o outro versículo. A Bíblia diz que Paulo olhou para o homem e viu. Aí Paulo só disse assim: olha o que Paulo disse em alta voz. O que foi que Paulo disse? Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Ele fez show aqui, o Paulo fez. O Paulo ficou dizendo: olha, eu estou sentindo aqui esta noite que alguém vai andar, vai andar, vai andar, vai andar, vai andar. Isso aí já é nosso. É sensacionalismo, religiosidade cega, que para Jesus curar não precisa eu gritar e nem pressionar ninguém. Senhor, está em tuas mãos, aqui está a tua serva, abençoa, porque o poder está nele, não está em mim, meus irmãos. Não está em mim. Aí ele disse: ei rapaz, ele só disse assim: firma sobre os teus. Aí pronto, aí o homem deu um salto. Quando saltou, a multidão disse: os deuses baixaram entre nós. Aí pronto, aí foi uma loucura. Aí o mesmo depois que disseram que Deus baixaram, vamos dar uma pena neles dois. Porque o povo é assim. Então, escute o que eu vou dizer para vocês. Segundo exemplo de religiosidade cega, a mulher samaritana, coloca lá. Que eram os samaritanos. Os samaritanos tinham um Pentateuco, uma crença misturada, mas era uma religiosidade cega. Coloca, olha aí. 4:22. Isso. Leia aí, bora, como é que diz? Vocês adoram o que não conhecem. Vocês adoram. Oh, irmão, mas como é que pode isso? Adorar o que não conhece. É porque a religiosidade cega. Vai, eu vou dizer uma coisa para vocês, para nós fechar. Vamos. Vocês adoram o que não conhecem. Sim. Nós adoramos o que conhecemos. Olha. Porque a salvação vem dos judeus. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Aqui nós vamos desfazer a crença no universalismo. Quando as pessoas dizem assim: todos vão ser salvos. É uma inverdade. Por quê? Escute bem. Só pode ser salvo quem conhece Jesus. Só pode, esse negócio que todos serão salvos, todos os caminhos levam a Deus. Não, só tem um caminho que leva a Deus. Eita glória. Só tem uma porta que leva a Deus. Quem glorifica? Só tem um caminho que leva a Deus. João 14:6, ele disse como? Eu sou o caminho. E o que mais? E o que mais? Então larga essa tua história. Um dia desse um rapaz estava aqui, eu no carro, aí ele disse: pastor, é o seguinte, todas as religiões são universidades. E aí eu não queria dizer nada, porque aí eu disse de novo, aí ele repetiu de novo, eu não aguentei, dentro do carro. O Lucas estava. Ele disse: todas as religiões são universidade, de cada um eu aprendo um pouco, e assim eu vou seguindo a Jesus Cristo. Eu disse: irmãozinho, tu está tão errado. Tão errado, porque o diabo também crê que a questão não é aprender com cada um, é saber que muitas delas estão cheias de erro e sem saber o que estão fazendo. Religiosidade cega. Eles fazem porque os homens ordenam, mas não fazem por conhecimento próprio. Vocês sabiam que Deus não quer nenhum crente aqui dentro dando glória a Deus e aleluia sem saber quem Ele é?
Vocês sabiam que o culto mais gostoso que pode ter é um crente que sabe quem é Deus? Salmo 100, verso 2: sabei que o Senhor é Deus. Oh glória, oh glória. Quem glorifica a Deus? Quando tu não sabe quem é Deus, tu pensa que tem Deus na madeira, tem Deus na terra, tem Deus no pau, tem Deus que é o panteísmo. Observe que quando os marinheiros viram que o mar estava agitado, o que foi que eles fizeram? Jogaram as cargas e clamaram aos deuses. Era fazendo prece para Deus que nem sabiam. Mas quando chegou lá para Jonas, eles disseram: olha, tu é de onde? E aí, qual é a tua religião? Aí Jonas, que sabia quem era o Deus dele, sabia qual era a fé dele, ele olhou e disse assim: eu sou hebreu e sirvo, olha irmão como é lindo, oh glória, e sirvo ao Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Olha, não adianta vocês jogarem nada no mar, ele está furioso comigo, é por minha casa. Irmão, para um crente dizer, e eu fico pensando que o Jonas estava quase desviado, não era assim? Mas ele sabia quem era. Ele disse: essa tempestade vocês podem jogar tudo, mas ele está furioso comigo. Aí os marinheiros disseram: e quem é esse Deus, rapaz? Por que tu fizeste isso? Ele disse: me lance ao mar, o problema sou eu. Agora eu faço que nem os pregadores fazem, né? Que eles abrem um parênteses. Aquele problema, não é assim? Que está lá na tua casa, é tu quem está causando ele. Jonas disse: o problema sou eu. Fica botando culpa em ninguém não. Quando você é consciente, porque tem irmão que peca, aí pronto, é porque o pastor não me visitou. Assuma a tua culpa, rapaz. E assim ou não é? Aí pronto, é porque não estão me botando para cantar. Quer dizer que tu é crente só se botar tu para cantar aqui na igreja? O ministério dele está morto. Morto de quê? Eu chego em convenção, tem dia que eles não me dão oportunidade para pregar. Me botaram 2 vezes para pregar na convenção, botaram o meu nome. Eu não preguei nenhuma vez. Aí fica eu: irmão, é esquema. Estão me boicotando. Não é assim? Aí já é tu que não presta. Foi. Oraram logo, é verdade. Porque viram, irmão. Aí Jonas, a tempestade zona quebrando tudo aí. Aí os marinheiros: rapaz, que Deus é esse? Coloca aí, 14 do verso 1:14, Jonas. Já vamos encerrar, mas é porque é gostoso, irmão. A Bíblia é bem, não é assim? Explicadinha. Vai, olha aí. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos. Irmão, olha para cá, preste minha atenção. Eles não sabiam qual era o Deus verdadeiro, mas na hora que Jonas disse: é esse o Deus, é ele que está fazendo isso, aí eles já ficaram, foi com medo de Deus. Nós te rogamos, Senhor. Como é que diz? Nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem. Eita Deus. E que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Quem glorifica a Deus? Aí outra coisa, irmão, diga comigo bem forte: é ruim adorar um Deus que você não sabe quem ele é. Os marinheiros adoravam, mas agora eles viram que o Deus verdadeiro era o Deus de quem? Pronto. Lá em Atos 17, o pessoal de Atenas adorava a Deus. Mas como? Ao Deus desconhecido. Nem eles sabiam. Aí Paulo, quando abre a boca, diz: o Deus que vocês adoram sem conhecer, eu vou dizer quem é ele. É o Deus que fez os céus, é o Deus que fez a terra, é o Deus que fez o mar, é o Deus que nos dá fôlego. Nele vivemos, existimos e somos. Só quem crê nesse Deus, levante a mão e adore a ele, se você crê.
Aí pronto, e a Maria de Jesus, lá de Igarapé Grande, cantava: se contemplo o céu, nele eu vejo Deus. Em tudo eu vejo Deus. No mar imenso e grande eu vejo o Senhor. Em tudo eu vejo Deus, o nosso Criador. Eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no mar, eu vejo Deus na terra e em todo lugar. Eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no mar, eu vejo Deus na terra e em todo lugar. Na face dos irmãos eu transbordo o amor de Deus. No círculo de oração também eu vejo Deus. Ah, vai! Eita, irmão, é coisa boa ser crente. Oh, mas é bom ser crente. Aí pronto, aí a pessoa... E aí o Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de... Eita, irmão, o crente... Irmão, vou dizer algo para vocês. O homem de Deus, e antigamente os crentes, eu via irmão botando roça, mas era botando roça, apanhando arroz e assoviando os hinos da harpa, glorificando a Deus. Era assim, tranquilo. Eu via irmão na prova, na dor, mas aí era dizendo: olha, irmão, nós estamos na luta, mas Jesus está conosco, não é, pastor? Eu vi demais. Era assim as crenças, irmão. Hoje não, está tudo mudado. É assim, vocês adoram o que vocês não, mas nós adoramos o que nós. Oh, glória a Deus. Irmão, vou dizer uma coisa aqui. Olha, eu vou fazer uma pergunta: quem aqui está neste culto que confia mesmo em Jesus Cristo? Eu vou fazer outra pergunta: quem aqui sabe de fato quem é Jesus Cristo? Ontem à noite eu estava sendo entrevistado lá num podcast, e o irmão disse assim: pastor Zé, me fale como é ser um professor da escola dominical. Eu disse: tem dois tipos de professor. Um que tem o conhecimento do Cristo revelado, e o outro que tem o conhecimento do livro. Ele disse: como assim? Eu disse: é o seguinte, quando é só do livro, é que nem Paulo. Paulo tinha todo o conhecimento judaico sobre o Messias, mas quando Jesus apareceu, ele não. Pronto, porque tu só crê em Jesus se for revelado. Tem irmão que pesquisa, tem até pregador, tem teólogo que faz uma exposição bonita, mas é só um conhecimento pesquisado. É por isso que tem muitos que não choram, não glorificam, não oram, não lê Bíblia chorando, o catarro descendo. É porque é só um conhecimento teórico. Ele dá uma mensagem zona, né? Pronto, queridos, como dizia o Fischer no livro, na página 170, falando do verbo. Ah, é só nisso. Agora, quando é revelado, não é assim? É que nem um filósofo, que aí foi fazer um concurso para o pastor ler o Salmo 23 e o filósofo. Aí o filósofo leu o Salmo e explicou de modo majestoso e todo mundo aplaudiu. Aí o pastor: agora é a sua vez, pastor. Aí ele começou: o Senhor é o meu pastor. Aí começou a chorar. Oh, meu Deus, naquele dia eu estava naquela luta e o Senhor me pastoreou. Quando chegou no quarto, não tinha ninguém que conseguia bater palma. Todo mundo chorando. Porque o irmão leu o salmo contando como era que o pastor guiava ele no dia a dia. Ainda que eu ande, naquele dia que eu estava lá no hospital, eu pensei que eu ia morrer, mas quando eu clamei por ti, aí pronto, quando olharam até o filósofo, irmão, é diferente. Quem crê nesse Jesus, diga glória a Deus.